Meus amigos, minhas amigas, boa noite, boa tarde. Estamos aqui com mais das nossas tarefas, por assim dizer. Estamos aqui mais um dia de embate pelas nossas causas, pelas nossas questões, pelas nossas teorias, pelos nossos princípios. Seguimos naquela esteira de levar adiante as mensagens maiores do lema: as vidas negras importam, a partir do movimento negro norte-americano, e que resvala aqui para nós em várias formas de agir, de pensar, de sugerir procedimentos para que não fiquemos somente aparentemente se ocupando, superficialmente se ocupando da questão racial. O racismo continua seguindo, continua aumentando, no Brasil também. Nós vamos, como que na sua esteira, produzindo algum conhecimento, alguma reflexão de vulto para nossa tomada de ação e pensamento contra o racismo, que é muito amplo, complexo, mas não é invencível. Podemos estabelecer nossos parâmetros de ação dentro do enfrentamento geral do racismo, não só para combatê-lo, amenizá-lo, diminuí-lo, mas, para além disso, seguir aquele sentido de que ele deixe de existir na sociedade, pois reduz enormemente as potencialidades de desenvolvimento de todos. O racismo é pernicioso, semelhante a um câncer, coronavírus, se quiserem, que retira forças da sociedade, desvia atuações, desvia pensamento, empobrece as ações, empobrece a maior riqueza de nossas lutas, de nossas potencialidades e possibilidades. Bom, eu vou hoje então tocar nessa questão da nossa cartilha. Nossa cartilha, chamo carinhosamente de cartilha este fascículo que nós desenvolvemos há mais de 5 anos, que é trabalhado em algumas escolas pelo Brasil, que é um fascículo de um tema só, contra o racismo e a discriminação racial, para ser desenvolvido nas escolas básicas de preferência. Esse tema já é levado adiante desde 1915, lá em Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis. Nós tivemos uma edição primeira de 3.000 exemplares lá, foram totalmente absorvidos, consumidos pela rede de ensino, e aqui, em 1915, depois, 17 depois, em Cuiabá, nova edição desses termos, e também se espraiou pela nossa região de Rondonópolis e Cuiabá. É um instrumento didático-pedagógico para auxiliar o professor interessado em combater o racismo e a sua superação. Não é apenas para discutir um racismo abstrato fora de propósito. Não é apenas para falar do racismo como um tema relevante, mas sem aplicabilidade, sem luta social contra ele, sem enfrentamento da questão racial. É um instrumento didático-pedagógico forjado parcialmente por pedagogos e militantes do movimento social, do movimento negro, mas, sobretudo, ele traz uma colaboração extremamente valiosa de uma liderança popular. Logo vamos tomar sentido maior nisso que estamos falando. Bom, a apresentação geral dessa
vamos, entre aspas, chamá-la de cartilha, não é uma cartilha, é um apelido que ela recebe dentre as nossas publicações. A apresentação geral dela é que esse texto destina-se a fornecer uma orientação didática pedagógica, como eu disse, para tratarem desse fascículo, com esse nome, Racismo e Discriminação no Brasil, e tornar-se possível o reconhecimento, inicialmente, né, incansável de uma liderança operária chamada Vito Gianotti, memória. Ele, quando tomou contato com a cartilha, né, ele, não com a cartilha propriamente dita, quando ele tomou contato com o livro que nós produzimos, Porque Somos Racistas, ele se maravilhou bastante, porque ele viu uma ponte ali, né? Eu nem não tinha enxergado isso, mas ele descobriu com uma precisão incrível, uma valorização incrível, que ali submergia uma linguagem popular, para tratar o assunto de forma popular. E isso seria uma contribuição muito grande. Nós trabalhávamos com o assunto, lidávamos com o movimento negro desde 1991 em Mato Grosso, mas não tínhamos percebido que havia essa sagacidade, essa sutileza nesse discurso ali, à nossa disposição, bastando uma pessoa sensível, né, para perceber, bem sensível, de que seria possível então levar de forma sistemática um combate ao racismo de uma outra forma, não apenas com um cursinho pré-vestibular gratuito, como fazíamos lá, ou com movimentos de juventude negra na periferia de Rondonópolis, também não apenas com a realização de domingos negros para juntar a juventude para combater o racismo, e não só pressionando as autoridades e mesmo a iniciativa privada em Rondonópolis para concessão de bolsas de estudos na universidade, quer dizer, cotas antes das cotas, vamos por assim dizer. Mas ali estava bem desenhado, depois dessa sapiência do Vito, né? Como se poderíamos ter aulas formais, procurando um público muito mais amplo, desenvolvendo um cursinho também pré-vestibular, gratuito que nós tínhamos, que fundamos há mais de 15 anos, e ainda hoje temos perto de 1.000 alunos. Quer dizer, eu acho que ali estava desenhado um outro tipo de ação, que poderia ser mais ampla, bem desenvolvida e mais efetiva, mais propositiva e efetivamente ilustrada, não só pelo método, né, como pela própria produção do material da iconografia que quem acessar a referência que já está na live, que vai estar na live, né, domingo agora, dia 11, poderá então comprovar como tem uma certa velocidade, um certo envolvimento, uma certa alegria de estudar até, podemos dizer. Bom, esperamos também a colaboração de todos que trabalham para a questão da melhoria desse método, quer dizer, um aprimoramento contínuo. É um método, de certa forma, tradicional renovado, né? É aula expositiva ilustrada, mas dinamizada pela sua companhia, né? Sua base de apoio e, claro, resgatando a figura do mestre, de quem sabe mesmo, não criando programas distantes, vazios, sem o envolvimento do ser humano, mas se prontificando a influenciar as pessoas e coexistir com elas, né? Reagir com elas. Temos então que esse Vitor, ele morreu há pouco tempo, morreu faz
3 anos, ele dialogava, ele, uma liderança tradicional de São Paulo, de Osasco, região de Osasco, metalúrgico, dialogava com os movimentos negros. E foi que através do movimento negro de lá que ele tomou contato com essa publicação, e ele se dedicou freneticamente a fazer uma espécie de tradução da linguagem chata e acadêmica, né, dispersiva e profunda só e muito abstrata, para um veículo ágil, né, de entendimento rápido, simples, mas não simplista. Então, esse trabalho, né, que o Victor abraçou com tanto empenho, com tanto esforço, com tanto zelo, tanta dedicação, resultou, até o momento, na edição de 7.000 exemplares, isso que nós chamamos de cartilha, e que envolvem professores e alunos e cria uma referência. Geralmente, via de regra, deixamos esse material depois de todo o seu uso com o educando, se quiser, né? Mas às vezes deixamos, depende do lugar que estamos, que fazemos isso, às vezes deixamos com a biblioteca de uma localidade. E ali então se dá esse intermédio, essa consulta, esse estudo mais crítico, que geralmente também tem a cobertura dos sindicatos. Por quê? A tradição dos sindicatos veio junto para a publicação. O sindicato Sintepsi, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso, se juntou a essa causa, aderiu a essa causa, levou para os seus associados essa causa, fez cursos, né, promovendo essa apreciação, esse envolvimento, e tivemos resultados acolhedores em Mato Grosso. É claro que 6.000, 7.000 exemplares é muito pequeno, um número muito reduzido ainda para que se dê uma certa firmeza de raciocínio diferente, a aceitação de um método diferente. É claro que ainda estamos longe de poder dialogar com a maior parte da classe trabalhadora, principalmente daquela que está no ensino médio e está como calouro das universidades ou praticamente ou formada finalmente, né, uma graduação de vários cursos no Brasil. Então o que nós desejamos é isso, né? Avançar o debate, a interlocução, e o Vitor sempre falava isso, né? O racismo atrapalha muito a organização do trabalhador, porque é como se criasse uma segunda ainda exploração dentro do próprio mundo de trabalho, já que atrapalhava e incentivava uma concorrência praticamente inútil, né, entre os que são escravos da mais-valia. Mas é claro que o racismo tem a sua razão de ser, ele compreendeu isso, que o racismo vem da história, não é uma coisa simplista, não pode ser tratada como simples marca ou característica superficial de uma raça, nem da raça histórica branca, quando ela responde ao racismo. E se empenhou bastante, então, para que tenhamos essa possibilidade de exploração de um instrumento didático, pedagógico, que é relativamente forte, claro, aberto, propositivo. E nós abraçamos essa causa também, continuamos difundindo onde pudemos essas revistas, né? essas cartilhas. Já temos a distribuição até mesmo no Rio Grande do Sul, mas sempre um pequeno, né, número, porque não nos é possível, não temos dinheiro, né, não temos organização sindical suficiente hoje, livre, capaz,
Então, essa pluralidade do meio operário forte, hoje a direita assola a luta, né? Deixa-nos muito enfraquecidos, mas nossa resiliência continua. Hoje, então, eu me sinto com muita satisfação em deixar no YouTube essa explicação básica, uma sugestão metodológica para a abordagem dessa cartilha. Sabemos já que algumas escolas aqui em São Paulo estão tentando, do seu modo, né, difundir essa cartilha entre os docentes para que esses sejam também porta-voz numa luta mais elaborada contra o racismo que inunda a escola básica, começar pela não estudo fundamental da história da África negra, da África abaixo do deserto subsaariano, abaixo do lado África, que foi vivamente escravizada e que nós todos temos herança na sua diáspora deixada no nosso país. Vamos seguir então. Esperemos também a colaboração de todos então, quer dizer, não é uma metodologia fechada, rigorosamente fechada, é propositiva, é aberta, debate e pede que se divulgue cada vez mais, quer dizer, nós fazemos as coisas com nosso próprio esforço. É nós, Movimento Negro lá de Rondonópolis, quando esse estava muito ativo lá, é nós, sindicato, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que sempre se empenhou e publicou pelo menos 2 edições dessa cartilha e difundiu-a, né, para os seus docentes, fez encontros sobre isso e entendeu que isso é uma forma muito renovada, mas antiga, da velha aliança operário estudantil que existia durante o enfrentamento da ditadura militar. Eu acho que o Vitor também percebeu isso, né? Essa aliança operária estudantil foi praticamente esfacelada, mas prosseguiu com resistências parciais e muito fortes, e hoje um exemplo dessa continuidade, essa resiliência, essa cartilha que eu gostaria que vocês abraçassem com muita afeição, não só porque por trás dessa história há muita luta, né, estudantil e operária e acadêmica, e muitas perdas, muitas baixas, mas porque esse mecanismo tem se revelado relativamente eficiente para enfrentamento do racismo em nosso país, ainda que em escala pequena. Muito obrigado. Vamos então à sugestão propriamente dita dessa abordagem. A sugestão metodológica de abordagem do racismo, ou a revista, na nossa cartilha, chama-se Racismo e Discriminação no Brasil, nosso fascículo, né? Fascículo pedagógico, que dentro da publicação do sindicato, ele é um dos fascículos pedagógicos que esse sindicato lá de Mato Grosso praticava na sua relação com a academia para servir seus pares e também para adentrar a discussão acadêmica e operária mais a fundo, os trabalhadores da educação mais a fundo. A sugestão metodológica da abordagem isola o método da seguinte maneira. Temos 4 fases, né, essenciais só, bem simples. Não há muito detalhamento nessa proposição, nesse caminho. A preparação para a leitura, sempre que formos levar adiante, então o trabalho com essa cartilha, o exercício com essa cartilha, que visa combater o racismo e a discriminação no Brasil.
e a estreitar os laços da universidade com o meio dos trabalhadores, né, com os sindicatos. A preparação para a sua abordagem em sala de aula, basicamente do nível médio para cima, do ensino médio para cima, ela requer 2 leituras mínimas por parte do docente. Pelo menos esse esforço, né, de autopreparação é muito importante, é necessário. Gostaríamos que até mais vezes, se for o caso, né, ou houvesse essa preparação, né, redobrada até se for necessário. Ora, aqui então o método é o mais simples, né, o método da leitura expositiva conjuntamente. Quer dizer, docentes e discentes se dedicam a um estudo contínuo, abrangente, sistemático, dividido em 4 capítulos, 4 aulas seria, né? 4 partes, seria assim. Ou seja, tudo já foi previamente preparado pelo docente, mas ali juntamente com o discente, lê-se, né? Ou o aluno puxa a leitura, ou o professor puxa a leitura, ou os dois seguem juntos, e o professor vai apresentando pausas e explicando o que foi lido. E se achar que já é possível, perguntar alguma coisa sobre isso para o aluno. Quer dizer, é bem aberto, né? A exposição é livre, as pessoas podem se colocar sem problemas, sem inibição, podem trazer suas contribuições, podem errar, porque aí é uma maneira de acertar, de aprender, de corrigir o erro, e deve não se envergonhar por ter suas opiniões. As opiniões podem ser as mais estapafúrdias possíveis, mas ao docente cabe não só contextualizar essa dúvida, explicar melhor para o próprio aluno por que ele tem esse tipo de dúvida, mas dissipá-la mesmo, resolvê-la, criar toda a sua... exemplificar toda a sua dedicação, a sua consideração pelo tema e pelo aluno e por si mesmo, indo o mais possível, usando o vocabulário que for necessário, né? A norma culta aqui deve ser relativizada, né? Para que o aluno angarie o preconceito de ser um ignorante para certas correntes do pensamento. A primeira leitura geral e integral em conjunto. Então, ponto número 1, vamos situar, por exemplo, na página 8, né? Página 8, não. Na página 6, a apresentação da cartilha. Pode haver uma leitura corrida, o professor pode ler junto com os alunos até o fim desse segmento, e depois sim voltar a fazer uma segunda leitura conjuntamente, parando gradativamente nos momentos em que houver pouco entendimento, dúvida ou não entendimento. Pode-se deixar o debate fluir, se houver desdobramento, né, desse debate. O aluno é bem reconhecido nessa tarefa, e mais do que isso, né? Se necessário, pode-se eleger um tema, separar um tema para aprofundamento em outra oportunidade, ou até mesmo na aula subsequente, se for o caso, se dispuser disso. Então, na página 8, na página 6, a 8 é uma unidade. Eu vou só dar uma exemplificada aqui, para não ficar tão abstrato.
Apresentamos um ensaio crítico básico sobre a questão racial brasileira. É uma introdução. O objetivo não é apresentar explicações muito acadêmicas e complicadas ao modo de ver do aluno, né? Sobre a origem do racismo e por que ele continua a existir. Nossa intenção é fazer uma apreciação e uma avaliação prática da questão racial no Brasil. Ou seja, para muitas pessoas, né, no nosso país, até mesmo a menção de que há uma questão racial brasileira nova. Quer dizer, não é só o racismo, mas qual que é a questão racial brasileira? Como que ela se configura? É o momento de, traduzindo em termos simples, introduzir o aluno nessa problemática. Seguindo, por exemplo, mais adiante aparece branqueamento, branquice, brancura, branquitude e embranquecimento do negro. O que é isso? Na nossa concepção, são categorias estruturais do racismo. As pessoas vivem um dia a dia, não prestam muita atenção no que fazem, porque o cotidiano é rápido e as solicitações são rápidas também sobre ela, a atenção, a apreensão são elevadas, e as pessoas não se dão conta de que existem essas barreiras, não só obstáculos, mas também sistemas de inserção dentro de determinadas relações. Por exemplo, branqueamento, né? O que seria o branqueamento? Grosso modo, é o que passa por normal, mas que vai tudo normal, leis normais, procedimentos normais, práticas normais, mas que de fato serve uma determinada raça histórica. Aí a pessoa já vai entrar em contato com o conceito de raça histórica. Por isso que é melhor, né, peço sempre que os professores sempre elaborem sua preparação por 2 vezes para enfrentamento dessas questões. Pode não gerar desdobramento, pode não chamar mais atenção, mas certamente uma categoria aqui, embranquecimento do negro, vai chamar atenção. O negro embranquece, o negro, como o povo fala, nega sua raça. Como é que é isso? O negro foge dela? O negro prefere não enfrentar problemas raciais para não sofrer tanto? Ou o negro acha que realmente o negro é um atraso de vida e, como dizem os racistas brancos, os negros atrapalham as coisas, sempre põem obstáculos ao maior desenvolvimento. O negro deve salvar sua pele, só sua pele? Ou ele deve ter alguma sociabilização, alguma solidariedade, algum pertencimento maior à sua raça. O que é raça? E assim vai, né? Estou dando algum exemplo. Agora vamos passar para a página 11. Né? Na página 11 nós vemos... Bom, primeiro vamos dizer que a nossa aula 1 terminou na página 9, né? 10, página 10. E que, então, o professor já chegou numa conclusão, fecha o círculo todo com uma conclusão, ou com uma avaliação parcial do que for. Vamos ver que isso tudo é sempre crédito, aumento, é enriquecimento, enobrecimento do aluno. Não deve nunca prevalecer um clima de disputa aí, gratuita, mas sim a perspectiva de ampliar o seu horizonte cultural, seu horizonte político, e o enfrentamento e o comprometimento de enfrentar-se o racismo que ceifa, não só literalmente ceifa vidas humanas, porque é um genocídio do negro na sociedade brasileira, mas ceifa talentos, ceifa sugestões de melhorias de entendimentos, de teses, de observações sociais importantes, de ampliação dos horizontes sociais. Então, a nossa tarefa não é estudar por estudar, é estudar para contribuir para a melhoria da sociedade humana. Não é só para ganhar mais, não é só para ficar um patamar elevado. Se você conseguir tudo isso, é bom? Sim, é bom, prossiga. Mas também pense na possibilidade de poder conseguir, ajudar outros também a conseguir, e mais do que isso,
você pode auxiliar outras pessoas a entenderem que a melhoria da convivência social, das relações sociais, a igualdade racial, por exemplo, é um fruto tão imenso, né, que pode trazer novas perspectivas para a sociedade. É um ganho imensurável. Não está na conta simplista de economistas. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir então, capítulo 2, a introdução. Está na página 11. Vamos entrar dentro do capítulo já. Todos devem ter concordado comigo que o método tradicional é leitura e explicação, só que há um envolvimento do docente, não só deixar a tarefa para o aluno, mas o que é isso? Divide a tarefa com o aluno, segue o aluno, ambos redescobrem desdobramentos dessa faceta. E chega-se a uma determinada conclusão que, ainda que provisória, já é um acréscimo de conhecimento ao que antes existia. Vamos prosseguir, vamos pegar mais um exemplo aqui. Introdução, né? Introdução é um capítulo que começa na página 11. O que temos lá, por exemplo, né? Quem é o negro no Brasil? É uma dúvida atroz para muitos negros e para brancos também que se interessam pela questão, principalmente os brancos pobres. O negro, até se você estivesse aqui no Brasil no século passado, no começo, não haveria dúvidas, todo mundo falaria, ou a maioria falaria, ele é o maldito de Cã. Ele é resultado da praga, né, da maldição que Noé atirou, né, contra os cananeus da época, na divisa com a África Negra. Bom, e daí? E daí que hoje você tem tanta visão de negro visão, eu digo, definição de negro aleatória na mídia, que é difícil situar. Tem gente que pensa que ser negro é ser nascido para matar. Tem gente que pensa que ser negro é ser bailarino, um expert. Outro pensa que é ser esportista, que isso foi uma formação divina que cai sobre. O negro é o talentoso, é aquele que nada, que ganha prêmio, mas nós estamos muito longe de uma definição que envolva todos os negros. Todos os negros serão desportistas? Todos os negros serão jogarão na NBA? Todos os negros jogariam no futebol brasileiro? Hoje quase já não tem negros no futebol. Quem são de fato, né? Quem sou eu nisso tudo? O que eu tenho a ver com esses negros? Eu tenho uma origem? Eu tenho uma raiz? Eu tenho alguma marca indelével? Como é que é? Por que não gostam de mim? Por que odeiam o Cristo? Porque todo mundo odeia o Cristo. Eu quero saber porque eu me considero feio, mas se eu tiver dinheiro, as coisas não são bem assim. Por que eu sou tido como o menos desenvolvido? Se muitas vezes, quando a gente está na faculdade, nossas ideias são podadas para não serem desenvolvidas. Por que tem esse cuidado? Por que o negro não pode ter abertura e aceitação tranquilo? Por que não pode ter cotas? Ele foi 400 anos explorado. Acredita-se que para o Brasil vieram pelo menos 15 milhões de escravizados negros. E por que ele não pode nem merecer uma indenização parcial sobre essa tragédia humana, sobre esse crime hediondo? Por que ele tem que ser o mais pobre da sociedade? Ele é vagabundo, é por isso que não é malandro, não faz nada, só quer tirar proveito das coisas? Mas, se assim fosse, quem o jogou na situação de ser vagabundo? Bom, ser negro, então, daria um debate muito intenso, eu creio. Principalmente porque
a maioria da população brasileira é negra e nem sabe que é. Quer dizer, vê na estatística, mas não entende bem. Então, tá, preto e pardo é negro pro IBGE. Mas eu percebo que um preto retinto não é tratado no mesmo nível que uma negra clara. Por quê? São negros mesmo? Como é que é isso aí? Será que tem a teoria do Clóvis Mouro explicando aí que é uma circularidade da valorização da cor negra, da intensidade da cor, a qual se atribui significados diferentes, valores diferentes? Ótimo capítulo esse, né? Vai se explicar que é esse negro e o pardo do IBGE, né? E vai se explicar lá também outros aspectos. Estamos piamente entendendo que o professor já preparou bem a sua aula. O que é um afro-brasileiro? O que é? Afro é brasileiro? Como que é isso aí? Ou tem que ser afro-americano, porque lá na matriz falam que o negro foi para a América e assim é a ascendência, porque houve um movimento nacionalista de volta. O que é o afro-brasileiro? Raça histórica? Existe raça? Como que existe? Eu não quero que exista, eu sou do bem, não quero que exista. Raça não existe, mas a explicação sobre raça se resume no que você pensa que é raça? Você não quer nem conhecer outras noções? E o que é raça histórica? Quando se fala que existe raça histórica, está se subentendendo também que é a raça biológica? O projeto Genoma, com razão, falou que não há diferença entre as raças possíveis, raças biológicas. É tão ínfima que não faz sentido falar em raça. Se é 99,7% de identidade genômica, como que vamos falar em raça? Isso quer dizer que o negro é bem tratado porque não existe raça? Projeto Genoma Humano? Bom, e assim vamos, né? Por exemplo, nesse segundo capítulo, que nos leva para outras passagens muito interessantes, como o que é o racismo mesmo, né? Vamos lá, vamos aprender a explicar, vamos compreender melhor, vamos diferenciar injúria racial para o nosso aluno saber o que é uma injúria e por que o sistema incentiva tanto as injúrias, as denúncias das injúrias, e não toca no racismo, na base do racismo, na estrutura do racismo. Por que não tem, se o povo brasileiro, se o governo já refletiu sobre o racismo com amplidão, por que não? Por que tira então, né, o Ministério das Relações Humanas, dos Direitos Humanos? Por que acaba? Por que não cria um Ministério de Combate ao Racismo? Se esse realmente é o mote, se essa é a nossa tendência, se temos essa, não só essa dívida, esse passado nas costas, mas se temos concretamente milhões de pessoas que são sofredores, sequer tem um local para morar decente, coincidentemente é negra. Por quê? Por que essa junção cor, pobreza, miséria? Vamos ensinar nossos alunos. O negro pertence a uma classe? Ah, não, o negro não é classe, o negro é raça. Mas será que não pode coexistir numa mesma pessoa raça e classe? Se é raça, não é classe? Então, se você é negro, você não tem nada que lutar com o proletariado, porque você é raça. Então, você vai ser um afro-brasileiro culturalista. Você não é proletário também? Você não é explorado pela mais-valia? Ou se você é classe, aí você não é raça, você não pode ter clareza da dominação econômica sobre si e ainda assim defender a sua identidade cultural? Você não pode ter sua religião, por exemplo? Por que tem que ter a religião dos outros? Estou falando quanto à matriz histórica, né? Por que tem que ser assim? Por que a Umbanda já foi perseguida e ainda é em várias regiões? Por que o Candomblé também? Porque tem magia, mas qual religião que não tem magia? Algum aspecto de magia? Ou a magia enquanto uma forma de
o sujeito realizar boa parte daquilo que planeja para viver, do que acredita, do que gosta. Se as pessoas usarem a magia para o seu próprio bem ou dos próximos, vamos dizer assim, qual o problema? Por que tem que destruir a religião do outro? Não pode deixar o outro pensar. Tem que pensar só um credo, só um Deus e assim por diante. Então eu gostaria que vocês vissem, né, nossa cartilha aprofundando-se em temas importantes, né? Um tema que é inevitável. Por que os brancos são os que dominam e são os mais ricos? Eles são os melhores realmente? E o genocídio? Como que a terra de Veracruz foi sendo ocupada? A terra de Santa Cruz? Como é possível fazer um negócio e tirar milhões de um continente para trabalhar no outro e para o outro ainda enriquecer? Isso é capacidade? Isso é inteligência? Isso é profundidade? Bom, a cartilha vai por aí afora, né? Eu gostaria que vocês, então, aprofundassem bem no estudo dela e lá no final, né, no final desse capítulo, que vai se dar pela página 18, observassem que ela é muito ilustrada, tem muitas charges, né? Acredita na possibilidade de se aprender com a crítica através do humor também, mas que tem certas piadas, certas questões que já estão tanto defasadas, porque a realidade é dinâmica. Aí, com os alunos, conjuntamente com os alunos, vocês poderiam fazer um trabalho de desenho, por exemplo, atualização das charges, né? Por exemplo, aqui tem uma bomba de guerra caindo sobre a cabeça das pessoas, desenhada como o programa Zorra Total. Nem sei se tem esse programa, né? Nem sei. Atualizar isso, né? Símbolo. Esquenta. Ainda tem um programa Esquenta? Não sei, não vi mais. E assim por diante. Quer dizer, torne amigo da sua cartilha, faça dela também um instrumento de sua própria ação. Bom, eu vou apresentar o último exemplo, né? O livro tem, depois do meu exemplo, o livro ainda tem 2 capítulos, né? Mas a tônica é essa, tônica metodológica, por favor, né? Concluir o capítulo, a aula, né? Se não der para concluir uma conclusão unânime, que predomine de forma esclarecida para os alunos as várias conclusões possíveis que se pode tirar, ou proceda, por favor, ensinando o aluno a refletir e a ponderar os argumentos, que ganhar entre aspas, ganhar uma discussão não é inferiorizar o outro, não é impedir que o outro se manifeste, não é exercer seu autoritarismo sobre o outro, porque assim, o que você está pleiteando para você de melhoria, você está negando ao outro, como é que você quer que isso venha acontecer algum dia? Por favor, respeite o outro, considere o outro e chegue numa conclusão possível. Já adiantou-se muito. Se alguém falar, mas não se chega em nada, né? Você não tinha nada. Agora já tem alguns princípios para refletir, já tem algumas ponderações para levar adiante, já tem certas compreensões do mundo, já dá para aplicar em alguns aspectos da vida. Como não tem nada? Por que tem que ser só um tipo de saber que dá dinheiro? Mas o saber é muito mais do que o dinheiro em termos simbólicos. Claro que não se vive sem dinheiro, mas não precisa se viver sem saber, ser ignorante, violentar o outro, ser incongruente, ser autoritário, impedir o desenvolvimento intelectual da pessoa, cultural. A vida é muito mais próspera, bela, alegre, frondosa quando as pessoas estão trocando valores substanciais sobre ela, sobre a sociedade. Bom, então ao fim desse capítulo também, né, teríamos a conclusão do professor.
tanto no primeiro quanto no capítulo, no primeiro quanto no segundo capítulo, é interessante que anotemos essa conclusão para levar para um último debate final no nosso curso. Certo? O último, aqui da nossa exemplificação, o último capítulo selecionado é a questão racial e suas manifestações. Então, da página 19 à página 30, né? Meia cartilha já, temos esse tema. Começa com uma citação interessante. Quer dizer, racismo, não é só o racismo enquanto formulação simbólica. Racismo é uma realidade cheia de problemas raciais, a questão racial. Mas abrindo aqui, temos até a citação de um provérbio africano. Até que os leões contem suas próprias histórias, né? Os contos de caça glorificarão sempre o caçador. É um provérbio africano bem tradicional. É claro, a ironia aqui é fina, né? Quer dizer, se você só lê livro de história que os outros fazem sobre você, se você não procura também o entendimento da sua própria história, o que de fato você estará sendo, né? Você estará tendo sua formação completamente conduzida por um outro. Você não deve só ler os seus livros, sendo negro ou branco pobre. Você deve ler outros livros valiosos também, mas, sobretudo, você precisa ver e ler, conhecer e aprofundar os livros da sua tradição cultural e política. Como é isso? Você não vai ter referência no mundo? Você não vai ter enfrentamentos de suas posições com os outros? Ou você vai seguir sempre a história do caçador? A história do caçador sempre ele ganha. Até quando ele perde, ele ganha. Por exemplo, nesse capítulo, né, poderíamos discutir, está aqui contido, a questão racial no Brasil sobre aspectos mais gerais. Quer dizer, depois de compreendermos parceladamente, de forma pequena, de forma miúda, vamos aos grandes dobramentos, né, que ajudam a construir sobremaneira a realidade brasileira e a inserção do negro numa realidade social racista. Questão racial maior, geral, estrutural, que foge só do racismo imediato, do dia a dia, da intriga, da fofoca, da denúncia, da inveja, do racismo enquanto futrica, né? Essa dimensão reduzida, mas que fere, machuca, dói, cria a infelicidade, a solidão, o medo. O racismo de forma mais ampla é um racismo que condiciona esse racismo pequeno que nós enfrentamos. Em grande parte é o responsável por o cara não te olhar na cara ou se te olhar virar de lado bruscamente. É responsável em grande parte por achar você feio, feia. Não aceitar o seu padrão. Ficar procurando, em vez de valorizar o seu caráter de ser humano, ficar valorizando a moda, que muda conforme o interesse do comerciante, do fabricante de tecidos. Eu gostaria que vocês levassem em conta que a educação é um desses aspectos primordial. O mercado de trabalho é outro aspecto primordial. São condicionantes gerais que vão fazer com que você viva parcialmente de um jeito. Na educação,
dependendo do que você recebeu da educação, do patamar que você atingiu na educação, do seu histórico da educação, da sua ambiência escolar, ou o seu acesso ou não à educação. Tem muitas pessoas no nosso país que têm aparência de acesso à educação. Entra numa escola periférica que nem aula tem e que negocia com o grande criminoso do bairro o que pode e o que não pode circular dentro da escola, com o bom da boca. Quer dizer, isso vai fazer você se tornar, certamente, com essas ou aquelas características, enfrentar esse ou aquele tipo de problemas. Mas na economia, né? A educação, a economia, não é só o salário imediatamente, né? São as condições de vida materiais em gerais. Não é só ganhar pouco e ter que ficar consumista, consumindo então esses produtos cancerosos, né? E que não só não te alimenta bem, como te tira a saúde e te conduz gradativamente aos cânceres da vida. Ora, dependendo da religião que você pratica, se você pode praticar a sua religião, se a sua religião não é perseguida, se seu terreiro não é invadido por líderes evangélicos, não é? Vai resultar um tipo de pessoa, vai resultando propensa ao relacionamento, receosa, violenta, uma defensiva, dando contribuições para o mundo. Bom, nesse capítulo, então, por exemplo, poderíamos discutir a questão racial e a educação. Veja bem, vamos fazer esse exercício. Existe a raça social negra que advém, assim, da diáspora, e essa raça negra está aqui. O que a educação brasileira tem para ela? O que faz com ela? Vai ensinar você a cantar o hino nacional? Você não entende nem quais são essas categorias? Vai forçar que você a decorar frases feitas? Vai, certos romances A, B, C, D, vai fazer você se expressar em língua nacional, zelando-se pela norma culta? Mas por que outros salários não são reconhecidos? Por que boa parte do que se fala realmente da tradição popular? Então, nós devemos, com essas amplas divisões, né, da questão racial, cultura, religião, nos questionarmos, corrermos atrás da nossa formação, não nos envergonharmos de sermos negros nem brancos pobres e dar o troco na seguinte medida: possibilitar que outros entendam por que temos esse diagnóstico e a necessidade de superarmos esse diagnóstico e juntos construirmos um novo prognóstico. Eu gostaria que isso ficasse mais ou menos considerado e fosse levado adiante e que fosse sendo aperfeiçoado, né? A cartilha não tem nenhuma obrigação de dar conta totalmente do recado num dia só. Ela tem que receber a paciência, a tolerância, a compreensão, a aceitação, o questionamento, mas nunca a evitação, o distanciamento e atitudes preconceituosas em relação a ela. Então eu peço que vocês façam dela um instrumento conjunto, paralelo, integrado na sua prática educativa. E no momento que o racismo está tão avançado no mundo inteiro e no Brasil todo, voltemos para esse questionamento com base no material produzido, para que você possa desenvolver ainda mais reflexões, atuações e sentidos
e contundências. Ou seja, não é só para ir para a escola e aceitar uma definição de um professor só sobre o racismo. Porque o racismo, na verdade, é um fenômeno multifacetado e merece várias considerações. Eu gostaria que vocês lembrassem disso, lembrassem do Vitor, né, Janotti, que batalhou muito por essa edição, por essa aproximação entre todos os trabalhadores, que eles entendessem como o racismo os limita. Isso faz, na verdade, o jogo do capital, né? Que um atira para qualquer lado contra o outro e não se unam. Os negros próprios não se unindo entre si, não conseguem as suas melhores conquistas, seu reconhecimento, suas lutas e projeções de lutas na sociedade. Contudo, o negro fica também, quando cada um está tirando só para o seu lado, limitando a possibilidade de ter uma sociedade mais efetivamente democrática. Não essa falácia de democracia que tem aí, fica esse desfile de opiniões supostamente democráticas, enquanto isto, de fato, nossas pautas nem passam pelo Congresso. Eles fazem seus acordos lá. Democracia não é só votar e ser eleito, nem ter aparentemente um representante formal. Por favor, vamos enfrentar esse drama, vamos enfrentar com mais propriedade. Resgatemos o significado da autêntica representação, da democracia real, não formal somente, tão formal liberal. Chega a ser uma nuvem. Muitos falam isso, que a sociedade é uma nuvem. O sofrimento humano não é nuvem para coisa alguma. Exploração, dominação, o impedimento do desenvolvimento humano do homem não é nenhuma nuvem. Pelo contrário, nós queremos ser os porta-vozes de nós mesmos. Nós temos que nos organizarmos como negros e como cidadãos em geral e discutir que a questão racial, posta de forma geral entre preconceito, racismo e discriminação, ela precisa ser sempre elevada rumo a um tipo de transformação geral que melhore o negro como um todo. A sociedade também. Não é só o negro que sofre nesse mundo. Temos propostas, sim, os negros têm, para mudar completamente essa sociedade sem violência. Temos essa capacidade. Temos não só a capacidade de construir uma segunda abolição, como temos a capacidade de desenvolvermos ela para todos. E deveríamos utilizar esse instrumento aqui no que ele for bom, para reflexão anterior, para ponderações, debate com as outras ideias, no que ele for superior e necessário para que a gente saia, né, quer dizer, dessa situação sempre rebaixada desde a abolição, já antes, desde a escravidão, mas desde a abolição oficial, que só fez mesmo, de fato, tirar o negro de um status completamente horrível, jocoso, maléfico, e jogá-lo na rua da amargura, da inserção rebaixada, subordinada, humilhada do capitalismo liberal. E essa pseudo-liberdade democrática, pseudo-democracia, suposta a golpes quase que de 20 em 20 anos. Sujeita a golpes. Por favor, não nos iludamos com essas formas. Por favor, olhemos para nós mesmos. Olhamos para o todo, olhamos para dentro também. E difundamos nossa cartilha. Eu sinto enormemente agradecido
de receber essa colaboração, essa contribuição. Penso que temos muito trabalho ainda para redescobrir a questão racial no Brasil, nas escolas, tratada muito de leve, e às vezes, por vezes, é tratada muito bem em lugares que já há um nível de vida, de entendimento das coisas mais elevados. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem no nosso canal, assistam nossas lives que fazemos por aí. Boa noite, obrigado.